Olá, meu querido, tudo bom com você? Meu nome é Joel Oliveira e é uma satisfação estar aqui com você para trazermos uma reflexão da Palavra de Deus nesse dia. Como já me apresentei, sou Joel Oliveira, faço parte da Igreja Batista Bethesda aqui em Juazeiro da Bahia. Sou casado, tenho 2 filhos, a minha esposa Carla Dias Oliveira e o nome dos meus filhos é o Caleb, de 10 anos, e o Enzo, com 2 anos de idade. Tá? Já que me apresentei para você, gostaria de, neste momento, trazer uma reflexão da Palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Como proposta nesse canal, nós temos aí, o nome dele é Quando Jesus Fala. Então, quando Jesus fala, tudo muda, tudo toma um novo rumo e uma nova direção. A proposta é exatamente essa. Quando o nosso Jesus ele fala com você, a coisa muda para a glória de Deus. E eu quero te encorajar nessa oportunidade já para abrir o coração e deixar com que ele venha falar e você venha escutar e deixar descer para o coração a palavra que ele vai falar com você. O texto do qual nós iremos fazer menção para lermos, sendo fiel ao nosso canal aqui, a proposta é trazer uma palavra de edificação à sua vida e ao seu coração. Então nós queremos ser o mais breve possível, trazer uma palavra que edifique a sua vida e que você consiga também compartilhar com os seus amigos. Desde já quero te pedir aí, se você não é inscrito no nosso canal, vai aí, se inscreve no nosso canal, coloca aí, aperta nas notificações para que você, no sininho, para que você seja notificado todas as vezes que nós tivermos um material novo colocado aí no nosso canal. Então você vai estar sendo abençoado e abençoando outras pessoas para a glória de Deus. Essa é a proposta que Deus colocou no nosso coração para abençoar a sua vida. O texto do qual nós iremos fazer menção é Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, o terceiro Evangelho da Palavra de Deus no Novo Testamento. Se encontra aqui, capítulo 24 e o versículo de número 32. Versículo 32. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Olha comigo aqui o que fala. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Esse fato aconteceu, queridos, nós precisamos entender. Aqui nós estamos falando de 3, nesse texto específico aqui, é uma indagação e perguntas de 2 homens. Quem eram esses 2 homens? Eram 2 discípulos, não um dos 12, não era dos 12, mas eram discípulos de Jesus, seguia Jesus quando ele ensinava, quando ele pregava, trazia a palavra. E nessa oportunidade aqui nós podemos ver, a partir do versículo 13 desse capítulo, aqui nós estamos lendo o 32, a partir do versículo 13, nós podemos observar que tem uma caminhada desses discípulos. Eles saíram de Jerusalém, diz a Bíblia aqui, pelo decorrer da história, que eles saíram no 3º dia, contando do dia que Jesus havia morrido. Então, quer dizer, seria um domingo, logo ao atardecer, finalzinho do dia, e eles saíram em direção para uma aldeia chamada Emaús, uma aldeia aproximadamente 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. E eles foram para esse vilarejo, para esse povoadozinho. Ali, o significado é importante nós observarmos aqui o seguinte: o significado daquele vilarejo, ou daquele povoado, o significado dele significa águas térmicas, águas térmicas, ou lugar que adormece ou acalma a musculatura, traz um relaxamento muscular. Essa é a função de águas quentes, águas térmicas. Ela provoca esse relaxamento muscular. Então, não sei o porquê, mas esse nome que se aplica àquele povoado, eles estavam indo para esse povoado. Talvez para tentar relaxar e
trazer um certo relaxamento nas suas emoções e no seu corpo. Até porque nós podemos observar que logo no versículo 13 em diante, os discípulos eles vão ali caminhando e encosta alguém próximo deles. E aí pergunta o que está acontecendo e eles viram para esse alguém que pergunta, o texto já vai dizer quem era o próprio Jesus que estava acompanhando eles. E o texto vai dizer o seguinte, que ele pergunta o que é que eles estão conversando, sobre o que estão conversando. Aquele discípulo entristecido e com seus olhos pesados, sem reconhecer quem falava com eles, vira para ele e diz: porventura só és tu que está aqui, que passou esses dias aqui e não sabe o que aconteceu? E aí Jesus indaga novamente, perguntando eles o que aconteceu. E eles descrevem o que tinha acontecido, né? Que Jesus, homem poderoso em palavras e em poder, tanto diante dos homens como diante de Deus, que padeceu, que sofreu, que foi entregue pelas autoridades a morrer em morte de cruz. E é naquele momento que eles falam tudo isso para o próprio Jesus, e Jesus começa a falar sobre toda a palavra, né? Ele fala sobre Moisés, sobre a lei de Moisés, sobre os profetas, que tudo fazia menção de que era necessário que aquilo acontecesse. Mas mesmo assim os discípulos estavam vivendo em uma cegueira, em um momento de frustração pessoal muito grande. Eles não reconhecem que era o mestre. É interessante observarmos que ele, quando está falando isso, ele se aproxima da aldeia e chega na aldeia. E Jesus faz sinal que ia continuar a viagem. E aqueles dois discípulos viram para ele e disseram: não, já está tarde, fica conosco, repousa aqui, amanhã se segue viagem. E eles entram. E quando chegam na mesa, queridos, a mesa é um lugar de comunhão, de intimidade. A mesa no Novo Testamento, ali com Jesus, refeição, comer junto, significa unidade, ser próximo, conhecer um ao outro. Só comia junto quem se conhecia ou queria se conhecer. E é interessante nós observarmos aqui que quando eles sentam na mesa e aquele homem que vinha com eles andando, caminhando e falando sobre a lei de Moisés e tudo que precisava ser acontecido, ele pega o pão, parte e dá graça a Deus. Quando ele faz isso, os discípulos como que abriram seus olhos e eles entenderam que era Jesus que vinha o tempo todo com eles. E eles argumentam nesse texto que nós lemos aqui no versículo 32, diz assim: porventura não ardia no nosso coração quando ele vinha e conversava com a gente, quando ele colocava a palavra, falava das escrituras sagradas, falava dos profetas, falava de Moisés, porventura não era ele? Porque o nosso coração queimava. E eles testificaram daquilo, eles disseram assim: realmente é o mestre. Mas Jesus desapareceu de diante deles. Mas o seu coração estava queimando, estava em brasa, estava ardendo. E eles naquele mesmo momento eles decidem assim: não podemos ficar aqui. Temos que voltar para Jerusalém, porque foi lá onde ele disse que deveria se ficar. Até que do alto fosse revestido de poder, até que do alto recebesse o poder que o profeta Joel havia profetizado no capítulo 2, versículo 28. Mas recebereis poder, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunhas. E aí o próprio Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-ão testemunhas. E Jesus havia dito para os discípulos: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, para testemunhar do evangelho do reino de Deus. Aqueles discípulos se levantam de imediato e eles saem correndo para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram os 11 discípulos. E quando eles encontram os discípulos, eles entram e começam a contar o que tinha acontecido. Eles começam a discorrer da história, como eles andaram no caminho e como aquele homem falava com eles, e o coração deles aquecia e queimava. E só reconheceram quando ele partiu o pão. E eles começam a falar isso, né, para os discípulos. Nesse momento, queridos, que eles estavam ali ardendo em chamas, queimando o coração, com a sua fé renovada, sua esperança revigoradas. É isso que acontece com a nossa vida. Quando Jesus fala, a gente escuta a voz dele, entende a voz dele. Olha só o que aconteceu logo na sequência. O versículo 36 diz assim, falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e ele disse, paz seja convosco. Aleluia! Querido, você tem noção do que é isso?
Eles ainda estavam contando do que tinha acontecido no caminho de Emaús, na casa e agora quando eles reconhecem que era Jesus. Eles estavam ainda contando isso, quando o próprio Jesus chega e traz uma saudação. E todos, sem exceção, ouvem a saudação. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Em outras versões vai dizer que eles acreditavam estar vendo um fantasma, né? Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados e por que sobe dúvidas o vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes, eu tenho. E dizia isto e mostrou-lhe as mãos e os pés. E não acreditavam eles ainda, por causa da alegria, e estavam admirados. Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele o comeu na presença deles. Em seguida Jesus disse: são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco? Importa se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Aleluia! É isso, querido, que eu gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade. A nossa proposta com esse canal é exatamente essa: trazer palavras que edificam a sua vida e que fortaleça a sua fé. E que você também possa compartilhar com seus amigos sobre essa mensagem, com seus irmãos, com seus colegas, sobre essa mensagem que você ouviu. Então é isso. Quando Jesus ele se apresenta e mostra todos os sinais aos discípulos e ainda pede uma comida para comer, e eles entenderam o porquê comida, intimidade. E eles voltaram às lembranças dos momentos de intimidade com Jesus, e Jesus come na frente deles, e Jesus nessa oportunidade, ele fala: não era isso que os profetas falavam, que os salmos diziam ao meu respeito, que tudo tinha que se cumprir? Então Jesus abre o entendimento deles, e eles começam a compreender tudo claramente. A minha oração nessa oportunidade é pedir ao Senhor que, como Ele está falando através da palavra ao seu coração, o seu entendimento seja aberto, porque se o seu entendimento for aberto, você passa a conhecer a verdade. E quando conhece a verdade te liberta de cadeias, de prisões, de frustrações, de situações da vida, que só Jesus, Ele pode fazer isso, te libertar, me libertar, te tirar do buraco, te levantar, te reerguer e te colocar para andar novamente. Essa é a proposta de Deus para o seu coração, através dessa palavra. Que venha arder no seu coração, a esperança venha ser avivada no seu coração, e que você continue a jornada que Deus tem proposta para a sua vida. Saiba de uma coisa: o chamado do Senhor para a sua vida continua de pé. Então se mantém firme e constante na obra do Senhor, porque o trabalho do Senhor, a obra do Senhor, não é vão. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida de forma poderosa. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu quero ainda orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, esse meu irmão, minha irmã, que acaba de ouvir essa mensagem. Foi o Senhor quem abriu o coração e o entendimento daqueles teus discípulos. Faz isso conosco nessa oportunidade, Senhor, e nos faz entender a tua vontade, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente, te faça prosperar em meio a dias difíceis, para a glória de Deus.